A primeira vez que vi Dom Valério Rossi, ele era uma silhueta de violência iluminada pelo pôr do sol napolitano. Ele estava na doca, com o vento salgado a agitar o seu casaco impecavelmente costurado, enquanto dois dos seus homens atiravam um homem amarrado e chorando para as águas escuras e agitadas da Baía de Nápoles. Não houve respingos, na verdade, apenas um gole do mar, um último suspiro desesperado engolido pelo vento e depois nada. Era uma terça-feira. Lembro-me porque deveria estar a terminar a minha tese de doutorado sobre os padrões linguísticos de coerção nos dialetos do sul da Itália. Em vez disso, estava a testemunhar um exemplo perfeito do mundo real da coerção definitiva. O meu nome é Dr. Alísia Marino e durante 6 meses tentei conseguir uma audiência com o senhor do crime mais recluso e poderoso de Campânia, não para estudar o seu império criminoso, mas para implorar pela vida do meu pai. O meu pai, um pequeno contabilista com um problema de jogo que era um cancro a consumi-lo por dentro, cometeu o erro catastrófico de tentar roubar os Roses. Ele não tinha roubado muito, apenas o suficiente para cobrir uma dívida que tinha com outra família menor. Mas traição era traição, e o preço era sempre o mesmo. Eu tinha esgotado todas as minhas conexões acadêmicas e políticas, pedido todos os favores possíveis. Ainda assim, a mensagem era sempre a mesma, entregue por uma série de intermediários cada vez mais assustados. Dom Valério não concede audiências às filhas dos ladrões. Ele resolve as suas contas pessoalmente, então eu tomei a única opção que me restava. Usei a minha pesquisa, aprendi os seus padrões, os restaurantes que ele preferia, os clubes sociais sem nome onde conduzia os seus negócios. Aprendi as matrículas da sua frota de sedãs pretos e instalei-me aqui, neste pequeno café com vista para a marina privada que ele usava, uma fortaleza de uma vila esculpida nas falésias acima de nós. Eu vinha aqui há 3 semanas, gastando uma pequena fortuna em café expresso e corneto, tornando-me parte da paisagem. Os empregados conheciam-me como a mulher quieta e estudiosa com a pilha de livros. Eles não sabiam que o meu coração era um pássaro frenético batendo contra a gaiola das minhas costelas. E então hoje ele veio, não numa comitiva, mas a pé, com uma pequena comitiva de 3 homens que se moviam com a graça letal de panteras, e conduziu os seus negócios, aquela eliminação fria e eficiente de um problema, como se estivesse a dar um passeio casual. A minha mente acadêmica, a parte de mim que deveria ter ficado horrorizada, ficou clinicamente fascinada. A linguagem corporal não era de raiva, mas de autoridade absolutamente entediada. Não foi um crime passional. Foi administrativo. Quando se afastou da água, o seu olhar, tão sombrio e implacável como as águas profundas que acabara de usar como túmulo, varreu a piazza. Era o olhar de um predador, que nada deixava escapar. Passou pelos homens mais velhos que jogavam escapone, pelos turistas que desenhavam o Castel d'Ovo, pelos empregados, e depois parou em mim. Foi como ser fisicamente imobilizado. Os seus olhos não eram apenas castanhos. Eram da cor da obsidiana antiga e tinham uma profundidade calculista que me deixou sem fôlego. Ele sabia que eu não pertencia ali. Sabia que eu estava a observar. Por um segundo aterrorizante e emocionante, os nossos olhos se encontraram através dos 100 metros de paralelepípedos banhados pelo sol. Não desviei o olhar. Não consegui. A vida do meu pai dependia desse momento. Vi um lampejo de algo em sua expressão. Não era curiosidade, ainda não, mas o reconhecimento de uma anomalia, uma variável que ele não havia levado em conta. Ele disse algo ao homem à sua esquerda, um gigante com uma cicatriz dividindo sua sobrancelha, que então voltou seu olhar frio para mim. Então Dom Valério virou-se e afastou-se, os seus homens seguindo, as suas silhuetas desaparecendo no labirinto de ruas estreitas que levavam ao distrito de Vomo. O feitiço foi quebrado. Soltei um suspiro trêmulo que não percebi que estava a prender. As minhas mãos tremiam tão violentamente que tive de juntá-las sobre a mesa. Eu tinha conseguido. Tinha chamado a atenção dele. Agora só me restava esperar que fosse o tipo de atenção que levasse a uma negociação e não a uma visita à meia-noite do homem com a cicatriz. Paguei a conta, meus movimentos automáticos, minha mente a mil. Eu precisava estar preparada. Ele iria investigar-me. Ao anoitecer, ele saberia quem eu era. O elemento surpresa tinha desaparecido. Tudo o que me restava era minha inteligência e meu conhecimento.
Meu telemóvel vibrou na bolsa. Era minha mãe. Suas ligações eram um refrão constante de ansiedade. Alesia, alguma novidade? Ouviste alguma coisa? A voz dela era fraca, tensa com o medo que se tornara seu companheiro constante. Ainda não, mamã, eu disse, forçando uma calma que não sentia na minha voz. Mas estou a fazer progressos. Tenho uma pista. Era uma mentira, mas necessária. Dizer-lhe que eu tinha acabado de encarar o homem que segurava o nosso destino nas mãos a teria deixado em pânico. Ele ligou novamente. Alesia, aquele a quem o teu pai deve dinheiro. Ele disse, se não tivermos o dinheiro até ao final da semana, eles não vão apenas magoar o teu pai. Vão atrás de nós, atrás de mim. Senti um nó frio no estômago. Os calabreses. Eles eram menos administrativos do que os Rosses. A violência deles era pessoal, teatral. Eu sei, mamã. Eu sei. Estou a tratar disso. Fica em casa. Não abras a porta a ninguém. Desliguei o telefone, encostando a cabeça na parede fria de pedra do café. O peso de tudo isso era esmagador. 2 grupos de lobos à porta e a minha única arma era um doutoramento. Parecia absurdo, ridículo. Juntei os meus livros e voltei para o meu pequeno apartamento no bairro Espanhol. As ruas eram uma sinfonia caótica e vibrante de vida que me parecia completamente estranha. Eu era um fantasma a movê-la. A minha realidade era um túnel estreito e desesperador. O meu apartamento ficava no 3º andar, sem elevador, era apertado e escuro. Mas tinha uma pequena varanda com vista para um pátio onde a roupa lavada tremulava como bandeiras desbotadas. Foi lá, enquanto destrancava a porta, que senti uma presença. O ar tinha mudado. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Virei-me lentamente. O homem com a cicatriz estava parado no fim do corredor, encostado no corrimão da escada. Ele não estava a olhar para mim. Estava a examinar as unhas com um ar de profundo tédio, mas a sua postura era a de uma mola prestes a saltar. O meu coração batia forte contra as costelas. Era isso, tão cedo. Tentei abrir a porta com a chave, com a mão suada, e finalmente consegui. Entrei e tranquei a porta lá atrás de mim. As minhas costas pressionavam a madeira como se isso pudesse mantê-lo afastado. Esperei a ouvir. Não ouvi passos, nem batidas. Após 5 minutos de silêncio, arrisquei espreitar pelo óculo da porta. O corredor estava vazio. Tinha sido imaginação minha? Não. A impressão que ele me causou era demasiado vívida, demasiado ameaçadora. Era uma mensagem, um aviso. Sabemos onde moras. Passei a noite em estado de alerta máximo, sobressaltando-me a cada som que vinha do pátio. Tentei trabalhar na minha tese, mas o texto no ecrã ficava desfocado. Tudo o que conseguia ver era o rosto de Dom Valério, o poder frio e distante nos seus olhos. Ele não era um monstro de um livro de contos. Ele era pior. Era um homem que via as vidas humanas como entradas num balanço financeiro. O meu pai era um passivo. Eu era uma anomalia. Por volta da meia-noite, quando finalmente estava a adormecer, o meu telemóvel vibrou novamente. Não era uma chamada, mas uma mensagem de texto de um número desconhecido. Não continha palavras, apenas um endereço e uma hora. Via Sambágio de Libre, 14 horas, amanhã. O sangue esvaziou-me do rosto. A Via Sanjo de Libre era uma rua estreita e movimentada no coração do centro histórico. Um lugar público, um lugar seguro ou um lugar onde uma pessoa poderia desaparecer sem deixar vestígios, engolida pela multidão e pelas pedras antigas. Eu não sabia, mas sabia que não tinha escolha. Esta era a audiência que eu tinha implorado. Digitei uma única palavra como resposta, com o dedo pairando sobre o botão enviar por um longo momento antes de pressioná-lo. Vem. Ok. A loja Lucártio ficava entre uma pasticheria e uma loja que vendia estatuetas grotescas e lindas. Parecia antiga, com a porta de carvalho deformada pelo tempo e pela umidade. Um sino de latão pendia acima dela. Exatamente ao meio-dia, a minha mão deslizou sobre a maçaneta fria e manchada. Respirei fundo, o cheiro de açúcar, café expresso e madeira velha enchendo os meus pulmões, e empurrei a porta para abri-la. O sino tilintou, um som alegre e mundano que contrastava totalmente com o terror que corria nas minhas veias. O interior era uma caverna de conhecimento, com cheiro de papel envelhecido, couro e poeira. As prateleiras do chão ao teto estavam abarrotadas de livros, com as lombadas rachadas e desbotadas.
Um único candeeiro com abajur verde projetava uma poça de luz quente sobre uma enorme secretária de madeira marcada, cheia de manuscritos e mapas. E atrás dessa secretária estava sentado Dom Valério Rossi. Ele não estava a olhar para mim. Estava a estudar um grande folho amarelado, os seus dedos longos e elegantes traçando as linhas do que parecia ser uma carta náutica. Ele usava uma camisola escura simples, sem paletó, sem qualquer tipo de armadura visível. Assim, ele parecia mais jovem, mais como um estudioso ou um colecionador. As linhas afiadas e predatórias do seu rosto, suavizadas pela luz da lâmpada. Era uma ilusão cuidadosamente construída, e eu não me deixei enganar nem por um segundo. O homem com a cicatriz, que eu agora sabia ser o seu capo, Luca, estava ao lado de uma estante perto do fundo, aparentemente examinando um conjunto da Divina Comédia de Dante. A sua presença era uma âncora fria na sala, uma lembrança da realidade fora dessa bolha tranquila. Fiquei ali parada, logo atrás da porta, sem saber o que fazer. Apresentar-me, fazer uma reverência. A minha formação acadêmica não tinha abordado o protocolo para encontrar um senhor do crime numa livraria antiga. Após um momento que se estendeu por uma eternidade, Valário falou sem levantar os olhos. Doutor Marino. A sua voz era exatamente como eu a lembrava da minha imaginação, um barítono grave, suave como uísque envelhecido com um leve toque de Nápoles nas profundezas. Não era uma pergunta, era uma constatação. Ele sabia exatamente quem eu era. É pontual, uma qualidade rara e admirável. Ele finalmente levantou o olhar do folho e aqueles olhos de obsidiana prenderam-me no lugar. A intensidade não era atenuada pelo ambiente acolhedor. Se alguma coisa era intensificada ali, naquele espaço íntimo. A sua presença era avassaladora. Obrigada por me receber, Dom Valério, disse eu com a voz felizmente firme, sem revelar o terremoto que se passava dentro de mim. Dei alguns passos à frente, parando a uma distância respeitosa da secretária, com o coração a bater freneticamente contra as costelas. Ele apontou para a pesada cadeira de couro à sua frente. Sente-se. Não era um pedido. Sentei-me na ponta da cadeira, com as costas direitas e as mãos cruzadas no colo para esconder o tremor. Estava na cova do leão. Agora tinha de convencer o leão a não me devorar. Ele fechou o folho com um baque suave e recostou-se, juntando os dedos. Ele estudou-me com um foco analítico desconcertante. Senti-me como um espécime sob um microscópio. Cada falha, cada medo exposto. Tem sido um fantasma muito persistente, Dr. Marino, assombrando os meus cafés, as minhas raízes. Custou-me 2 bons homens que tive de transferir para determinar se era uma ameaça. A minha respiração parou. Eu não percebi. Claro que não, disse ele. Um lampejo de algo que poderia ser diversão nos seus olhos escuros. Uma ameaça teria sido mais cuidadosa ou mais competente. Você, no entanto, está apenas desesperado. A palavra caiu como uma bofetada. Era verdade, mas ouvi-lo dizer isso com aquele distanciamento clínico frio foi humilhante. Meu pai, ele levantou a mão, silenciando-me. O gesto foi absoluto. O teu pai, Enzo Marino, é um ladrão. Ele roubou-me 30.000 euros. Fê-lo de forma desajeitada, pensando que ninguém notaria uma quantia tão pequena. Ele estava errado. A quantia é irrelevante, o princípio é tudo. Ele também estava desesperado. Sussurrei, com a luta a esvair-se de mim. Ele deve aos calabreses. Eles ameaçam a minha mãe. A expressão de Valério não mudou. Os calabreses são animais, mas isso não é da minha conta. O mau julgamento do teu pai na escolha dos credores não o absolve do crime que cometeu contra mim. Eu sei, disse eu, forçando-me a olhar nos seus olhos. Era isso, a minha única oportunidade. Não estou aqui para lhe pedir que o absolva. Estou aqui para propor uma transação. Uma sobrancelha escura arqueou-se infinitesimalmente. Uma transação. Você tem algo que eu quero. A vida do meu pai. A segurança dele contra a sua organização. E eu tenho algo que você pode achar valioso. Um sorriso cínico e tênue tocou os seus lábios. Sou um homem rico, Dor Marino. O que uma estudante de doutorado afogada nas dívidas do pai poderia me oferecer? Respirei fundo. Era uma aposta. A minha pesquisa não era apenas sobre dialetos. Era sobre estruturas de poder, comunicação e as vulnerabilidades dentro delas. Informação, eu disse, análise. Você dirige uma vasta organização. É um ecossistema complexo de lealdades
rivalidades e comunicação. O meu trabalho de doutorado é sobre a linguística da coerção e da lealdade nos sindicatos do sul da Itália. Posso analisar padrões em comunicações interceptadas, identificar potenciais traições com base em mudanças linguísticas e traçar o perfil dos seus aliados e inimigos através dos seus padrões de fala e escolha de palavras. Posso dizer-lhe quem era leal, quem estava com medo e quem planeava apunhalá-lo pelas costas. A sala estava em silêncio, exceto pelo tic-tac fraco de um relógio antigo na lareira. Luca tinha parado de fingir que lia Dante e estava a observar-me com uma expressão indecifrável. Valério ficou completamente imóvel. O ar ficou pesado, carregado com o peso da minha audácia. Eu acabara de oferecer ao chefe da máfia os meus serviços como psicólogo corporativo para o seu império criminoso. Ele inclinou-se para a frente lentamente, o couro da sua cadeira rangendo. A luz da lâmpada projetava sombras sob as suas maçãs do rosto, fazendo-o parecer mais severo e mais atraente. Está a sugerir que eu o contrate como consultor? Sim. Acredita que pode olhar para a minha organização, o meu mundo, e da segurança da biblioteca da sua universidade, compreender o seu funcionamento interno suficientemente bem para prever as suas fraturas. Não da biblioteca, disse eu, com a garganta seca. Precisaria de acesso a certas comunicações não confidenciais para participar em reuniões de nível inferior. Para observar, o seu sorriso foi lento e perigoso. Ou é corajosa, Dora Marino, ou tola. O meu mundo devora raparigas corajosas e estúpidas ao pequeno almoço. Não sou nenhuma das duas coisas, disse eu, com uma centelha de rebeldia a acender-se dentro de mim. Sou uma cientista e o senhor tem um problema com a integridade organizacional. Estou a oferecer-lhe uma ferramenta para o resolver e, em troca, o senhor perdoa a dívida do meu pai. Faz desaparecer o problema com os calabreses e garante a segurança da minha família para sempre. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, o seu olhar perfurando-me, pesando a minha alma. Prendi a respiração, todo o meu futuro equilibrado na ponta da sua decisão. Finalmente ele falou, a sua voz suave, mas absoluta. Não. A única palavra parecia um golpe físico. Succionou o ar dos meus pulmões. Todos os meus planos, o meu desespero, a minha esperança se despedaçaram. Senti o ardor das lágrimas nos meus olhos e lutei furiosamente para contê-las. Eu não choraria na frente deste homem. Comecei a levantar-me com as pernas fracas. Entendo. Então peço desculpas por desperdiçar o seu tempo. Sente-se, Doro Marino. A ordem foi como um estalo de chicote. Congelei na metade do caminho da cadeira e lentamente me sentei novamente. Eu não faço acordos com amadores, disse ele, com voz fria. E não concedo clemência com base em promessas teóricas. Pede-me para confiar na sua ciência, mas a confiança é conquistada. Quer salvar o seu pai? Prove o seu valor. Como? Perguntei com a voz num sussurro rouco. Ele pegou numa caneta da secretária, uma pesada caneta tinteiro prateada, e começou a rodá-la entre os dedos. Vou fazer-te um teste, uma única mensagem interceptada não confidencial. Vais analisá-la. Vais dizer-me tudo o que puderes deduzir sobre o autor, as suas intenções e as suas lealdades. Se a tua análise estiver correta, e mais importante, útil, discutiremos a tua proposta mais a fundo. Se estiveres errado, ele deixou a frase pairar no ar, a consequência não dita mais assustadora do que qualquer ameaça específica. E o meu pai? Os calabreses deram-nos até ao final da semana. A situação do teu pai permanece inalterada, disse ele secamente. Considera isto um incentivo para seres brilhante e rápido. Não foi gentil. Foi uma aplicação deliberada de pressão, uma forma de garantir que eu estivesse a agir por puro desespero. E estava a funcionar. Eu não tinha escolha. Tinha de jogar o jogo dele. Aceito, disse eu. Ele acenou com a cabeça e deslizou uma única folha de papel pela secretária. Era uma impressão de uma conversa por mensagens de texto em italiano. Os nomes foram suprimidos, substituídos por iniciais. Tem 24 horas, disse Dom Valério. Luca irá acompanhá-lo até a saída. Peguei no papel, com os dedos a tremer. Não olhei para ele. Levantei-me com as pernas ligeiramente instáveis e virei-me para sair. Quando cheguei à porta, a voz dele deteve-me novamente. Doutor Marino. Olhei para trás.
Ele estava a observar-me, com a caneta ainda na mão, a expressão indecifrável. Não me desaponte. Luca abriu a porta para mim, o rosto marcado por cicatrizes impassível. Saí para o caos brilhante e barulhento do Spakenopoli, o pedaço de papel apertado na minha mão como uma tábua de salvação. O sol brilhante de Nápoles era um contraste chocante com a intensidade sombria e silenciosa da livraria. Senti-me como se tivesse estado debaixo de água durante muito tempo e tivesse acabado de sair à superfície, ofegante. Encontrei um pequeno banco isolado numa piazza próxima, com a minha mente a girar. Eu tinha conseguido. Eu tinha colocado o pé na porta. Mas o preço do fracasso agora era inimaginavelmente alto. Olhei para o papel nas minhas mãos, o primeiro e único teste entre o meu pai e o seu túmulo. Desdobrei-o e comecei a ler. As mensagens eram breves, aparentemente inofensivas. Uma discussão sobre uma remessa de cerâmicas de uma fábrica em Caserta. Mas, à medida que os meus olhos treinados examinavam as palavras, os padrões começaram a emergir. O uso do formal onde se esperaria dois entre colegas, a gíria específica, quase arcaica, usada para dinheiro, a repetição incomum de uma frase específica, um tique verbal que sugeria ansiedade. Não era um simples memorando comercial, era uma conversa codificada. E o meu doutoramento. A mesma coisa que parecia tão inútil diante da violência bruta, de repente era a arma mais poderosa que eu tinha. Respirei fundo. O acadêmico em mim assumiu o controlo, afastando o medo. Tinha 24 horas para provar a uma máfia que era valioso o suficiente para deixar viver. E comecei a trabalhar. As palavras na página ficavam desfocadas e nítidas à medida que a minha concentração se intensificava. O mundo à minha volta, o riso estridente das crianças a perseguir pombos, o barulho distante de uma vespa, o cheiro rico de pizza a assar desapareceram num zumbido monótono. Toda a minha existência se reduziu à sequência de caracteres, aos espaços entre eles, o ritmo e a cadência de uma conversa que deveria soar mundana. A minha leitura inicial estava correta. Era um código, mas não uma cifra de substituição complexa. Era mais sofisticado. Era uma camuflagem linguística que usava o fluxo natural do dialeto napolitano para esconder a sua verdadeira intenção. A primeira mensagem de C dizia: Z, o envio daquelas cerâmicas da fábrica caseira está atrasado. O mestre diz que a argila não está boa. Eles precisam de mais uma semana para queimar o novo lote. Superficialmente, era uma simples atualização de negócios. Mas a palavra Z, uma contração de zo ou tio, era interessante. Era um termo de respeito, até mesmo carinho. Mas, neste contexto, parecia performativo, um sinal deliberado de subserviência. A segunda mensagem de G era a resposta. Uma semana é muito tempo. Os compradores destas peças em particular são homens impacientes. Diga ao mestre para usar a argila antiga. Já vendemos peças feitas com ela antes, sem reclamações. Esta era a chave, a argila antiga. A minha mente, treinada para encontrar padrões em ênfases linguísticas e campos semânticos, fixou-se nisso. Por que especificar a argila velha ao discutir um atraso causado por argila de má qualidade? Era um non sequitur, a menos que a argila não fosse argila de todo. Peguei no meu portátil e liguei-me ao Wi-Fi público instável. Cruzei a frase veia argula argila velha com a minha base de dados de expressões regionais e gíria criminosa conhecida. Nada direto apareceu, mas então pensei no contexto. A impaciência dos compradores de uma remessa. Tentei uma tática diferente, procurando gírias relacionadas a narcóticos. A cocaína era frequentemente chamada de púlvera ou pó, mas às vezes, em gírias mais antigas, era chamada de bianca ou branca. A argila não se encaixava. Então me dei conta. Não eram narcóticos, mas armas, pistolas. A argila poderia se referir ao material em si ou aos seus componentes básicos. A argila velha poderia ser uma fonte específica, talvez inferior, para armas de fogo. Ou, dada a conhecida influência da família Rossi nas operações portuárias e no transporte marítimo, poderia ser algo completamente diferente. Produtos falsificados, antiguidades roubadas. Recostei-me, fechei os olhos e deixei a sintaxe invadir-me. O mestre, os compradores, a argila. Era um problema da cadeia de abastecimento.
Mas a linguagem usada por G era agressiva, desdenhosa das preocupações do mestre. Diga ao mestre para usar a argila velha. Não era uma sugestão, era uma ordem disfarçada de sugestão. A dinâmica de poder estava errada. C estava relatando um problema a partir de uma posição de transmissão de informações. G estava ordenando uma solução a partir de uma posição de autoridade. Mas o uso de Z por C sugeria que ele era o subordinado. As peças não se encaixavam na hierarquia declarada. Abri os olhos e olhei para as mensagens novamente, desta vez ignorando o significado literal e focando apenas no subtexto psicológico. A ansiedade na mensagem de C era palpável na repetição de "não está certo" e no prazo específico de mais uma semana. Ele estava nervoso, a resposta de G era impaciente, cortante e envolvia uma decisão deliberada de comprometer a qualidade em prol da rapidez. Ele estava a arriscar o produto e, por extensão, a reputação da empresa para apaziguar esses compradores impacientes. Por quê? A minha tese tinha um capítulo inteiro sobre sinais de lealdade em ambientes de alto risco. Um dos principais indicadores de um potencial traidor era uma mudança repentina na prioridade, afastando-se da estabilidade a longo prazo do grupo, para um ganho pessoal a curto prazo. Gennady estava a dar prioridade à satisfação imediata desses novos compradores em detrimento do controle de qualidade do mestre. Não se tratava apenas de uma disputa comercial. Cheirava a um acordo paralelo, uma operação secreta usando a infraestrutura da Rossi. Passei horas a construir um perfil. C era provavelmente um operacional de nível médio, medroso, preso entre um superior que respeitava, o mestre, e uma figura autoritária, G, que o estava a empurrar para um empreendimento arriscado. Jess era arrogante, ambicioso e motivado financeiramente. Ele estava a cortar custos, e o seu tom imperativo sugeria que acreditava ser intocável ou que os seus novos compradores eram poderosos o suficiente para o proteger. Os homens impacientes eram a chave. Eles eram a variável externa, o catalisador dessa traição. Quem são eles? Os rivais? Os calabreses? Um cartel externo? A mensagem não dizia, mas a mera existência dessa pressão e a reação de G a ela eram a vulnerabilidade. Compilei as minhas descobertas, digitando um relatório clínico conciso. Evitei linguagem emocional ou especulações descabidas. Limitei-me aos dados, ao uso anômalo de Z, à inconsistência semântica do velho Clay, à dinâmica de poder distorcida e o perfil psicológico de ambas as partes, que apontava para uma facção interna a operar fora dos protocolos estabelecidos para lucro pessoal. Concluí que G provavelmente estava a desviar recursos ou a realizar uma operação não autorizada e que os seus novos associados potencialmente comprometiam a sua lealdade. Quando digitei o ponto final, o sol estava a se pôr atrás do telhado da piazza, projetando sombras longas e profundas. As 24 horas estavam quase a acabar. Eu não tinha como entrar em contato com Dom Valério. Presumi que Luca me encontraria. O pensamento era inquietante. Enviei o documento para o meu drive na nuvem e fechei o meu laptop. O meu corpo doía com uma fadiga mais mental do que física. Eu tinha feito tudo o que podia. Agora eu tinha que esperar. Comprei um panino num bar próximo e comi-o sem sentir o sabor. Os meus sentidos estavam em alerta máximo, examinando cada rosto na multidão que diminuía. Cada vez que um homem grande passava, o meu coração batia mais forte. Estava completamente escuro quando decidi voltar para o meu apartamento. As ruas estreitas do bairro espanhol eram ainda mais caóticas à noite, cheias da energia de 1000 vidas diferentes. Senti uma profunda sensação de isolamento, uma deriva neste mar de humanidade. Estava a destrancar a porta quando um sedã preto, elegante e silencioso, parou na berma. O meu sangue gelou. A janela do passageiro baixou. Era o Luca. Ele não falou. Apenas acenou com a cabeça para o banco de trás. A mensagem era clara. Entra. Era isso, o julgamento. Segurei a minha bolsa do portátil contra o peito como um escudo e caminhei até o carro. As minhas pernas pareciam feitas de madeira. Deslizei para o banco de trás. O interior era fresco, com um aroma a couro e colônia cara. Dom Valério não estava lá dentro.
Era apenas Luca e um motorista que eu não reconhecia. As portas trancaram-se com um baque suave e definitivo. Luca não olhou para mim. Ele olhou para a frente enquanto o carro entrava suavemente no trânsito. Para onde vamos? Perguntei, minha voz fraca no silêncio luxuoso. Você vai ver, disse Luca, sua voz um murmúrio baixo. Não fomos para a livraria nem para a vila em Vomero. Em vez disso, serpenteamos pela cidade, rumo à área portuária industrial. As luzes alegres do centro da cidade deram lugar ao brilho laranja intenso das lâmpadas de vapor de sódio que iluminavam armazéns, contentores empilhados como gigantescos blocos de lego enferrujados e as sombras imponentes dos guindastes contra o céu noturno. O carro parou ao lado de um armazém anônimo, com a porta de metal ondulado aberta. Lucas saiu e abriu a minha porta. Saia! Obedeci, com o coração a bater forte contra as costelas. Este não era o cenário para uma reunião de felicitações. Parecia o prelúdio de uma execução. O rosto do meu pai passou pela minha mente. Eu estava errado. A minha análise falhou e esta era a consequência? Luca levou-me até uma pequena porta reforçada na lateral do armazém. Ele bateu 2 vezes, fez uma pausa e bateu mais uma vez. Um código. A porta zumbiu e abriu-se para dentro. O espaço interior era vasto e quase vazio, exceto por algumas caixas empilhadas contra uma parede distante. No centro do chão de betão, sob uma única lâmpada nua pendurada, estava Dom Valério, e ajoelhado diante dele, com as mãos amarradas atrás das costas, estava um homem que reconheci da minha pesquisa frenética sobre a organização Rossi. Janguzo G. O seu rosto estava machucado e ensanguentado, um olho inchado e fechado. Ele respirava ofegante e com dificuldade. Valerio estava em pé ao lado dele, com uma postura relaxada, as mãos nos bolsos das calças. Parecia tão calmo como se estivesse à espera de um autocarro. Ele olhou para cima quando entramos, o seu olhar de obsidiana passando de Luca para mim. Doutor Marino, disse ele, a sua voz ecoando ligeiramente no espaço cavernoso. O seu relatório foi perspicaz, disse ele, apontando para o homem quebrado aos seus pés. Como você deduziu, Jancuso estava a usar as minhas rotas de transporte para transportar medicamentos falsificados de um contacto na Bulgária. A velha argila. Ele estava a adulterar o produto acordado com enchimentos para aumentar o seu lucro pessoal. Vendendo para uma nova clientela ansiosa em Marsella, os homens impacientes. A minha análise estava correta. Uma onda de alívio vertiginoso tomou conta de mim. Tão potente que os meus joelhos ficaram fracos. Eu tinha passado no teste. Valírio começou a circular lentamente à volta de Janguzo. E já acreditava que a sua operação era pequena o suficiente para passar despercebida. Ele acreditava que a sua posição o tornava intocável. Ele estava errado em ambos os pontos. Ele parou atrás de Janguzo e olhou diretamente para mim. Identificou os marcadores de estresse linguístico, o desequilíbrio de poder, a dissonância semântica. Viu a rachadura na fundação a partir de uma única folha de papel. Diga-me, doutor, qual é a resposta apropriada a uma traição desta natureza? Ele estava a testar-me novamente, um teste mais profundo e brutal. Ele estava a pedir-me para pronunciar uma sentença para participar. Olhei para Janguzo, para o puro terror animal no seu único olho bom. Isto já não era um exercício acadêmico. Isto era real. A vida de um homem estava em jogo, e Dom Valério estava a colocar a balança nas minhas mãos. A minha boca ficou seca. Pensei no meu pai. Pensei no homem atirado para a Bahia. Este era o mundo em que eu estava a pedir para entrar. Este era o preço da segurança da minha família. Encarei o olhar firme de Valério. A minha voz estava surpreendentemente firme quando falei. A resposta deve ser absoluta, disse eu, com as palavras a saberem a cinza. Fazer o contrário convida a mais infecções. Um sorriso lento e aprovador tocou os lábios de Valério. Foi a coisa mais assustadora que eu já tinha visto. Ele acenou quase imperceptivelmente para Luca. Você tem potencial, doutor Marino, disse ele suavemente enquanto Luca se aproximava. Vamos discutir a sua proposta. Espere no carro. Eu não olhei para trás. Virei-me e saí do armazém. O som dos meus passos no betão era a única coisa que ouvia. Não olhei para trás quando ouvi a porta do armazém fechar-se atrás de mim, isolando-me do que quer que estivesse prestes a acontecer. Entrei no carro com o corpo entorpecido. Tinha passado no teste. Tinha garantido o acordo.
E ao fazê-lo, tinha acabado de condenar um homem ao seu destino. Tinha me tornado parte da máquina. O motorista não falou. Sentei-me na escuridão silenciosa e perfumada, olhando para o meu reflexo na janela escurecida, imaginando o que exatamente eu tinha acabado de me tornar. Ao contrário do caos aconchegante de Il Cartilho, isso era uma demonstração de poder. Prateleiras no teto da Flórida guardavam milhares de livros, todos meticulosamente organizados. Uma grande mesa moderna de madeira escura ficava perto de uma janela com vista para um jardim bem cuidado, com as luzes da cidade de Nápoles cintilando lá embaixo. Sobre a secretária havia um computador novo, uma pilha de cadernos e um dispositivo de comunicação criptografado seguro. "É aqui que você vai trabalhar", disse Valério, sua voz ecoando levemente na vasta sala silenciosa. "O sistema do computador é isolado. Você pode acessar os arquivos que eu fornecer. Não pode enviar ou receber comunicações externas a partir dele. O seu telemóvel e computador portátil pessoais serão verificados e monitorizados. Isto é tanto para a sua segurança como para a minha." Ele caminhou até a secretária e pegou numa pasta, com um único ficheiro, a sua primeira missão oficial. Uma série de conversas entre 3 capitães que supervisionam as nossas operações na costa amalfitana. "Quero saber se a recente pressão da Camorra e da Cerno está a causar alguma mudança ideológica." Ele estendeu a pasta. Peguei-a, meus dedos roçando os dele. Uma descarga, forte e inesperada, percorreu meu braço. Meus olhos se voltaram para os dele. Por uma fração de segundo, vi algo cintilar naquelas profundezas escuras. Não era cálculo, nem avaliação fria, mas uma centelha de consciência pura e não diluída. Desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, substituída por sua máscara impenetrável de sempre. Mas eu tinha visto. Ele também sentiu. Aquela corrente elétrica perigosa que passou entre nós. Ele deu um passo lento em minha direção, e o ar na sala pareceu rarear, tornando-se difícil respirar. Ele estava perto o suficiente para que eu pudesse ver a sombra fraca da barba por fazer ao longo do seu queixo. Perto o suficiente para sentir o cheiro limpo e forte da sua pele. Ele estendeu a mão e, com uma gentileza surpreendente, colocou uma mecha de cabelo solta atrás da minha orelha. As pontas dos seus dedos roçaram a minha bochecha e foi como uma marca. "Não confunda isto com gentileza, Alesia", disse ele, com uma voz baixa e íntima que parecia vibrar nos meus ossos. "Você é um bem valioso. Eu protejo os meus bens, mas agora também fazes parte do meu mundo. As minhas regras, as minhas ordens." O seu olhar pousou nos meus lábios por um instante, antes de voltar para os meus olhos. A mulher que estavas na piazza, a rapariga desesperada com os livros, desapareceu. Ela não teria sobrevivido à noite. A mulher que estava no armazém e fez uma avaliação correta, embora implacável. "É nela que estou a investir. Não me faça arrepender do meu investimento." Ele virou-se e afastou-se, deixando-me sozinha no centro da magnífica biblioteca, com a pasta de arquivo apertada nas minhas mãos trêmulas, o toque fantasmagórico dos seus dedos ainda a arder na minha pele. Eu estava segura. A minha família estava segura. Eu tinha conseguido tudo o que pedi. Então, por que sentia que tinha acabado de saltar da frigideira para o fogo? Caminhei até a janela e olhei para a cidade. A minha antiga vida estava lá embaixo, naquelas pequenas ruas iluminadas. Uma vida de debates acadêmicos, vinho barato e preocupações com empréstimos estudantis. Parecia estar a milhões de quilômetros de distância. Eu estava aqui em cima, no covil do dragão, e o dragão acabara de me mostrar que me tinha encontrado. Interessante, olhei para o arquivo nas minhas mãos. Era a minha coleira na minha linha da vida. Sentei-me na mesa, cara na gaiola dourada silenciosa, e abri o arquivo. Tinha trabalho a fazer. A primeira semana na vila foi um estudo de isolamento surreal. Eu existia numa bolha de luxo silencioso e intenso foco mental. O meu mundo encolheu para as 4 paredes da biblioteca, o brilho do ecrã do computador e a pilha de ficheiros que Luca entregava todas as manhãs. Eram transcrições, ficheiros de áudio e relatórios de vigilância. Um rio de segredos sussurrados e linguagem codificada que eu tinha de decifrar. O trabalho em si era intelectualmente estimulante, uma aplicação brutal e de alto risco de tudo o que eu tinha passado anos a estudar. Eu já não estava a lidar com estudos de casos históricos ou modelos teóricos.
Estava a analisar o coração pulsante de uma organização criminosa viva, e os padrões que encontrei eram fascinantes e aterrorizantes. Identifiquei um capitão empositano cuja linguagem mostrava sinais de paranoia crescente, suas frases ficando mais fragmentadas, suas ameaças mais erráticas. Notei um tenente em sarrento que de repente começou a usar gíria siciliana, um possível indicador de contato não autorizado com um sindicato rival. Escrevi os meus relatórios com precisão clínica, apresentando as minhas evidências, citando marcadores linguísticos e oferecendo probabilidades em vez de certezas. Valério era um fantasma na vila. Às vezes, ouvia os seus passos no corredor, o murmúrio baixo da sua voz noutra sala, mas ele não me incomodava. Os meus relatórios eram enviados para ele eletronicamente através do sistema isolado, e eu não recebia nenhum feedback. Era como gritar para o vazio. A única interação humana que eu tinha era com o silencioso mordomo idoso que trazia as minhas refeições e com Luca, que era o meu guardião. Ele era um homem de poucas palavras, a sua presença uma lembrança constante e sombria da realidade da minha situação. Tentei conversar com ele uma vez, perguntando sobre uma frase específica que encontrei numa transcrição. Ele apenas olhou para mim com os seus olhos frios e inexpressivos e disse: "Eu quebro ossos do Oressa, não analiso palavras." Era uma delimitação clara dos nossos papéis. Eu era o cérebro. Ele era o punho. A minha única ligação com a minha antiga vida era o meu telemóvel pessoal, que me permitiram manter, embora eu não tivesse dúvidas de que era monitorizado. Ligava para a minha mãe todos os dias. A mudança nela era milagrosa. A ansiedade constante na sua voz tinha desaparecido, substituída por um alívio cauteloso. "Alesia, é incrível", disse ela uma noite com a voz cheia de uma excitação que eu não ouvia há anos. "O teu pai é um homem novo. Aquele investimento na empresa Lemoncello, que ele sempre disse ser uma tarefa tola." De repente, descolou. Um distribuidor de Milão veio e ofereceu um contrato enorme. E os homens que costumavam ligar pararam. É como se um pesadelo tivesse acabado. Fechei os olhos recostando-me na cadeira de couro. "Estou feliz, mamã. Estou tão feliz por este teu Grant. É um milagre. Deves estar a trabalhar muito. Estás a comer? Estás a dormir?" "Estou bem, mamã", disse eu com o sabor amargo da mentira na língua. A pesquisa é exigente, mas é exatamente o que eu queria. Eu estava a protegê-los mentindo e criando uma narrativa falsa de uma vida normal. Mas, a cada mentira, sentia-me a afastar-me cada vez mais da pessoa que eu costumava ser. A mulher que valorizava a verdade acima de tudo estava a construir uma fortaleza de falsidades. Foi na 8ª noite que tudo mudou novamente. Eu estava a trabalhar até tarde, perseguindo uma sutil pista linguística numa série de mensagens de texto entre dois capitães de barco. O uso da palavra delfino, golfinho, era inconsistente. Às vezes parecia referir-se a uma pessoa, outras vezes a um tipo de carga. Eu estava tão concentrada que não ouvi a porta da biblioteca abrir. "Ainda está a trabalhar." A voz de Valério atrás de mim me fez sobressaltar. Virei a cadeira. Ele estava ali, sem o paletó e a gravata. A camisa branca estava desabotoada no colarinho, as mangas enroladas até os cotovelos, revelando os músculos salientes dos antebraços. Ele segurava 2 taças de um vinho tinto rubi profundo. Ele parecia menos um amanhecer e mais um empresário cansado e poderoso no final de um longo dia. A transformação era desarmante. "A referência a Delfino", disse eu, com o coração ainda a bater forte devido à surpresa, "é ambígua. Estou a tentar isolar as regras contextuais para o seu uso." Ele entregou-me um copo. "É uma pessoa, um jovem nadador rápido que traz pequenos pacotes de alto valor dos navios maiores para a costa. A inconsistência é deliberada. Mantém as autoridades na dúvida." Claro, era tão óbvio agora que ele tinha dito isso. Senti uma onda de vergonha profissional. Eu deveria ter deduzido isso. "Falta-lhe o contexto", disse ele, encostando-se à borda da secretária, a sua proximidade enviando uma nova onda de consciência através de mim. Ele cheirava a vinho, ao ar da noite e a algo exclusivamente dele. A linguística só o leva até certo ponto. Precisa de compreender a mecânica do mundo que está a analisar. Ele tomou um gole de vinho, os olhos fixos em mim por cima da borda do copo. "O teu relatório sobre os capitães de Amalfi estava correto. O de Positano estava a tornar-se um problema. Ele foi resolvido."
As palavras resolvido pairaram no ar entre nós, carregadas de violência não dita. Outro homem, outra consequência tirada da minha análise. Bebi um grande gole de vinho. Era rico e complexo, com sabor a cerejas escuras e carvalho, um vintage muito caro, e o tenente a usar gíria siciliana. Perguntei, precisando de voltar a conversa para o lado clínico. Uma amante de Polarmo. Uma indiscrição pessoal, não profissional por enquanto. Ele girou o vinho no copo. Vê o contexto. Ficamos em silêncio por um momento. O único som era o tic-tac suave do grande relógio no canto. A tensão entre nós era algo vivo, um fio grosso e zumbido que nos ligava através dos poucos metros do tapete persa. Por que realmente me trouxe aqui, Dom Valério? A pergunta saiu dos meus lábios antes que eu pudesse impedi-la. Ele olhou para mim, os seus olhos escuros indecifráveis. Valírio, disse ele suavemente, quando estamos nesta sala, pode chamar-me Valério. Isso não foi uma resposta. Foi uma concessão, uma intimidade. Foi muito mais perigoso. Podias ter me pedido para fazer este trabalho no meu apartamento. Podias ter permanecido à distância, mas trouxeste-me para a tua casa. Por quê? Ele pousou o copo na secretária com um clique suave. Movia-se com a graciosidade de um predador, aproximando-se da minha cadeira. Não me tocou, mas a sua presença era uma força física. Porque eu queria ver, murmurou ele, o seu olhar traçando as linhas do meu rosto, minha garganta, como se estivesse a memorizá-las. A mulher com coragem para me encarar numa praça, com mente afiada o suficiente para dissecar a minha organização a partir de uma mensagem de texto. Eu queria ver se ela tinha coragem para acompanhar, ou se iria quebrar no silêncio, no isolamento, sob o peso do que estava a fazer. Os seus olhos encontraram os meus, e a intensidade ali era escaldante. Você não quebrou, Alésia. Você prosperou. Isso é intrigante. A minha respiração parou. O ar estava tão pesado que mal conseguia insuflá-lo nos meus pulmões. Todos os meus instintos de autopreservação gritavam para que eu desviasse o olhar, para que recuasse. Mas não consegui. Fiquei hipnotizada. E o que acontece quando já não estiveres intrigada? Sussurrei. Um sorriso lento e sombrio tocou os seus lábios. Então, cara, é melhor rezares para que a tua dívida esteja paga. Ele estendeu a mão não para tocar no meu rosto, mas para pegar numa caneta da minha secretária. Os seus dedos roçaram os meus e a mesma descarga elétrica da primeira noite passou entre nós, mais quente e mais potente desta vez. Ele endireitou-se, quebrando o momento. Termine o seu vinho, durma um pouco. O Delfino pode esperar até de manhã. Ele virou-se e saiu da biblioteca, deixando-me sozinha com o fantasma do seu toque e a terrível constatação de que a ameaça mais perigosa nesta gaiola dourada não era a violência ou o crime. Era o próprio homem e a parte traidora de mim que estava cada vez mais, desesperadamente atraída por ele. Terminei o vinho num longo gole instável. O Delfino foi esquecido. Tudo o que eu conseguia pensar era no olhar dele quando me chamou de intrigante. Era um rótulo mais perigoso do que qualquer inimigo. Eu estava em apuros muito maiores do que jamais imaginei. Os dias começaram a desenvolver um ritmo novo e mais perigoso. O trabalho continuava o mesmo, um fluxo constante de análises que afiavam a minha mente como uma lâmina. Mas agora, as visitas noturnas de Valério se tornaram um ritual. Ele aparecia na biblioteca, muitas vezes com uma garrafa de vinho ou um copo de amaro, e me interrogava. Não era mais um fluxo unidirecional de informações. Ele questionava as minhas conclusões, desafiava as minhas suposições e fornecia o contexto brutal do mundo real que faltava à minha análise. Ele estava, à sua maneira assustadora, a me orientar. Ele me ensinou sobre o delicado equilíbrio entre medo e respeito que mantinha o seu mundo unido. Explicou as diferenças subtis entre a ambição caótica dos Kamura e a lealdade silenciosa e profunda dos Andrangoda. Discutiu a política do Porto, observando como um contentor atrasado poderia ser um insulto deliberado ou um prelúdio para a guerra. Eu ouvia, absorvendo tudo, a minha compreensão acadêmica do crime organizado sendo impiedosamente substituída pela experiência vivida pelo homem que o comandava. E durante tudo isso, a corrente entre nós ficou mais forte, um zumbido constante de baixa voltagem que fazia o ar da biblioteca crepitar. Nós circulávamos um ao outro,
dois predadores de espécies diferentes, fascinados e cautelosos. Aprendi a ler as mudanças sutis em seu rosto impassível. O leve aperto ao redor dos olhos quando ele estava descontente, o relaxamento quase imperceptível da mandíbula quando ele estava impressionado. Ele, por sua vez, parecia estar a aprender comigo. Ele sabia quando eu estava presa num problema, quando precisava de silêncio e quando precisava que ele me fornecesse a peça que faltava no contexto para que tudo se encaixasse. Foi durante uma dessas sessões, cerca de 2 semanas após a sua primeira visita noturna, que eu tropecei. Eu estava a analisar uma série de telefonemas de um capitão em Forcella, um bairro antigo e densamente povoado no coração de Nápoles. A linguagem do homem era uma aula magistral em evasão e duplo sentido. Eu estava nisso há horas e a minha concentração estava a esmorecer. Valíria estava de pé junto à janela, de costas para mim, a olhar para a cidade. Eu estava a tentar explicar uma metáfora particularmente complicada, envolvendo um peixe podre e um casamento. A minha frustração aumentava. Não faz sentido, disse eu, afastando o cabelo da testa. O campo semântico está todo errado. Ele está a falar de uma celebração, mas usando o léxico da decadência e do veneno. É cognitivamente dissonante. Valírio não se virou. Ele está a dizer ao seu contacto que o negócio está cancelado. O produto está contaminado e a parceria está envenenada. O casamento era a fusão proposta. O peixe é o produto. Ele está a ser poético. A simplicidade da sua explicação, após horas de ginástica mental da minha parte, foi a gota de água. Uma onda de exaustão e futilidade tomou conta de mim. Eu era uma estranha a jogar um jogo com regras que só conseguia entender parcialmente. Num momento de pura frustração irrefletida, praguejei baixinho. Mas não praguejei em italiano. As palavras que escaparam foram no antigo dialeto gutural siciliano que a minha nona falava quando eu era criança. Palavras que ela usava quando estava zangada com o mundo. Afiadas, antigas e obscenas. A sala ficou completamente silenciosa. O próprio ar parecia ter congelado. Valério virou-se da janela com um movimento lento e deliberado, que era mais ameaçador do que qualquer movimento repentino poderia ser. A sua expressão era indecifrável, mas os seus olhos ardiam com um fogo escuro e intenso que eu nunca tinha visto antes. Ele atravessou a sala com alguns passos silenciosos, parando diretamente em frente à minha cadeira. Ele pairou sobre mim, a sua presença bloqueando a luz, preenchendo todo o meu mundo. O seu cheiro, limpo e forte, invadiu os meus sentidos. O meu coração batia forte contra as minhas costelas. Um pássaro frenético preso numa armadilha. Eu tinha ultrapassado os limites. Tinha sido desrespeitosa. Tinha mostrado um lado de mim que mantinha escondido e, no mundo dele, qualquer vulnerabilidade era uma fraqueza a ser explorada. Preparei-me para a sua raiva, para a rejeição fria, para a lembrança do meu lugar. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, ele inclinou-se, colocando as mãos nos braços da minha cadeira, prendendo-me. O rosto dele estava a centímetros do meu. O seu olhar estava fixo nos meus lábios. Repete isso, ordenou ele, a voz baixa, um sussurro áspero que vibrou por todo o meu corpo. Não era uma pergunta, era uma exigência, lentamente. O pedido foi tão inesperado, tão íntimo, que roubou o ar dos meus pulmões. Não se tratava de uma reprimenda. Era algo completamente diferente. A tensão entre nós, o fio que zumbia e se esticava cada vez mais às semanas, de repente se rompeu. O ar estava pesado, com um calor perigoso e inebriante. Eu podia sentir o calor da pele dele, ver o brilho escuro nos seus olhos de obsidiana. A minha mente ficou em branco. Todo o meu treino, todo o meu medo foram apagados pela força magnética dele. Os meus lábios se abriram. Mal conseguia respirar, quanto mais falar. Mais falei. Repeti a maldição, as velhas e feias palavras sicilianas. Mas, desta vez, as disse lentamente, deliberadamente. A minha voz era um sussurro rouco. Cada sílaba era uma carícia deliberada no espaço carregado entre nós. Vi os seus olhos escurecerem, as pupilas engolirem as íris, um músculo contrair-se na sua mandíbula. A máscara controlada que ele sempre usava despedaçar-se, e pela primeira vez, vi o homem cru e indomável por baixo. Um homem de paixão, fogo e desejo implacável. Ele não se mexeu por um longo momento, apenas manteve o meu olhar, deixando as palavras antigas pairar no ar.
deixando o significado dessa mudança assentar sobre nós dois. A pretensão de empregador e empregada, de captor e cativa, evaporou-se. Isto foi algo primitivo, algo inevitável. Fazes ideia? Murmurou ele. A sua voz estava rouca, com uma contenção que claramente lhe custava. O que faz a um homem como eu ouvir uma mulher bonita e inteligente praguejar na língua dos seus antepassados? Ele levantou uma mão, os dedos pairando ao lado da minha bochecha, sem tocar, mas eu podia sentir o calor da sua pele. É a coisa mais provocante que já ouvi. Então ele fechou a distância decimal infinita final. Os seus lábios encontraram os meus. Não foi um beijo gentil. Foi uma reivindicação, uma conquista. Foi calor e pressão, e uma necessidade desesperada e faminta que refletia a que de repente rugia dentro de mim. Era o sabor de vinho caro e segredos obscuros e poder puro e não diluído. Todos os sinais de alerta na minha cabeça foram silenciados pela pura correção daquilo, pela sensação de uma fechadura finalmente girando após uma vida inteira com a chave errada. As minhas mãos se levantaram, não para empurrá-lo, mas para agarrar a frente da sua camisa, segurando-a enquanto o mundo girava em seu eixo. Ele aprofundou o beijo. Uma mão enredou-se no meu cabelo, a outra moveu-se para a minha cintura, puxando-me da cadeira e contra a parede sólida e inflexível do seu corpo. Eu estava perdida. Eu fui encontrada. Eu estava em mais perigo do que nunca. E eu nunca, jamais, quis que isso acabasse. Quando ele finalmente interrompeu o beijo, nós dois estávamos a respirar ofegantes. Ele descansou a testa contra a minha, os olhos fechados, o corpo tenso contra o meu. Alesia. Ele sussurrou o meu nome como uma oração e uma maldição nos lábios. Era a única palavra que qualquer um de nós conseguia dizer. O mundo fora daquela sala, o mundo das dívidas, dos assassinatos e dos compromissos morais, não existia mais. Só existia aquilo. Só existia ele. O mundo voltou a ficar em foco com o som da porta da biblioteca a fechar. Ele se foi. O ar ainda vibrava com o eco da sua presença. O fantasma do seu toque queimava os meus lábios. Fiquei ali sozinha na vasta sala silenciosa, com os dedos pressionados contra a boca. Ainda sentia o seu sabor, escuro, rico e perigoso. O meu coração batia descontroladamente, tentando sair do meu peito. O que eu tinha feito? Eu tinha cruzado uma linha da qual não havia volta. Eu tinha beijado o diabo, e uma parte de mim tinha se deleitado com isso. A parte clínica do meu cérebro, aquela que tinha sido treinada para analisar e desconstruir, gritava em alarme. Este tinha sido um erro de cálculo catastrófico. Eu tinha esbatido as linhas de uma relação profissional que já estava distorcida por um enorme desequilíbrio de poder. Eu tinha permitido que a minha atração pessoal traidora se sobrepusesse a qualquer vestígio de autopreservação. Ele era um homem que ordenava execuções. Eu era uma mulher que lhe pertencia. Isto não poderia acabar bem. Mas o resto de mim, a parte que se sentia tão viva e vista nos seus braços, cantava. Aquele beijo não tinha sido sobre poder ou dominação. Não inteiramente. Tinha sido sobre reconhecimento. Era como se ele tivesse visto além da filha desesperada, da acadêmica útil, e tivesse beijado a mulher real e crua por baixo. Aquela que estava cansada de ser boa, aquela que era fascinada pela escuridão, aquela que podia praguejar em siciliano quando levada ao limite. Tropecei até a janela, esfregando o vidro frio na minha testa. As luzes da cidade lá embaixo eram um borrão. A minha vida acabara de se dividir em um antes e um depois. Antes do beijo, eu era sua prisioneira, seu bem. Depois do beijo, o que eu era? Sua amante? Sua amante? Outra posse, apenas uma mais íntima. Esse pensamento deveria ter me enchido de pavor. E, em vez disso, uma emoção traiçoeira percorreu meu corpo. Não o vi no dia seguinte. Luca trouxe os meus arquivos pela manhã, com a sua expressão tão indecifrável como sempre. Ele não deu sinais de saber que o seu chefe me tinha prendido a uma cadeira e beijado até eu perder os sentidos na noite anterior. O trabalho era a minha única âncora. Eu me dediquei a ele, usando os complexos padrões de engano e lealdade como uma tábua de salvação para manter minhas próprias emoções turbulentas sob controle. Analisei uma proposta de acordo com um consórcio russo, identificando marcadores linguísticos de engano em suas contrapropostas. Tracei o perfil de um novo vereador, encontrando sinais sutis de uma lealdade existente a uma família rival. O trabalho era preciso,
limpo e lógico. Era um refúgio da tempestade caótica e ilógica que se abateu dentro de mim. Mas a minha concentração era frágil. Cada som no corredor fazia o meu coração saltar. Cada vez que a porta se abria, eu esperava que fosse ele. Mas era apenas o mordomo com o almoço ou Luca com mais arquivos. A ausência era uma presença em si mesma. Parecia deliberada, um castigo, um teste, ou ele também estava a lutar com as consequências do que tínhamos feito. A incerteza era um tipo especial de tortura. Naquela noite não conseguia concentrar-me. As palavras no ecrã nadavam diante dos meus olhos. Andava de um lado para o outro na biblioteca, com a pele a sentir-se demasiado esticada, os nervos à flor da pele. Eu era como um viciado à espera de uma dose, e a droga era a presença perigosa e cativante de Valério Rossi. Finalmente, quando o relógio bateu 10 horas, a porta se abriu. Ele estava ali, emoldurado na porta. Estava vestido quase da mesma forma que na noite anterior, mas sua expressão era diferente. A fome crua havia desaparecido, substituída por uma quietude vigilante e intensa. Ele segurava 2 copos, mas desta vez era um líquido âmbar, não vinho. Whisky. Ele fechou a porta atrás de si e caminhou em minha direção, seus passos silenciosos no tapete. Ele estendeu um copo. Eu o peguei, nossos dedos se tocando. O contato foi elétrico, uma lembrança gritante da linha que havíamos cruzado. Você está calada hoje, disse ele em voz baixa. Seu relatório sobre os russos foi completo. Salvaste-me de um erro muito caro. Era um elogio, mas parecia uma sondagem. Ele estava a avaliar os danos. É o meu trabalho, disse eu com a voz mais firme do que esperava. Bebi um gole do uísque. Era suave e fumegante, deixando um rastro de calor na minha garganta. É mesmo? Ele foi para o seu lugar habitual, encostado à secretária, mas não se sentou. Ele ficou de pé, observando-me, dominando o espaço sem sequer tentar. Depois da noite anterior, eu não tinha certeza de como seria a nossa dinâmica profissional, então ele estava abordando o assunto diretamente. Claro que sim. Ele era um homem que enfrentava os problemas de frente. Era uma das coisas que o tornava tão eficaz e tão assustador. Também não tenho certeza, admiti, decidindo que a honestidade era a minha única moeda viável. Agora, não tenho o hábito de beijar os meus funcionários. Um leve sorriso tocou os seus lábios. E não tenho o hábito de querer beijá-los. A admissão tão direta e inesperada me deixou sem fôlego. Ele deu um passo à frente. Isso complica as coisas. Você me disse que nada no seu mundo é simples. Respondi, mantendo a minha posição. Você prospera na complexidade. Sim, concordou ele com um olhar intenso. Mas esta é uma complexidade que eu não antecipei. Tu és uma variável que eu não levei em conta, Alésia, desde o início. Ele estendeu a mão e pegou o copo de uísque da minha mão, colocando os nossos copos na secretária. Então ele pegou as minhas mãos nas dele. As palmas das mãos dele eram quentes, o aperto firme, mas não doloroso. O gesto foi surpreendentemente íntimo. Trouxe-te aqui porque eras útil. Mantive-te aqui porque eras fascinante. Mas ontem à noite, ele abanou a cabeça, numa rara demonstração de emoção genuína e espontânea. Ontem à noite tornaste-te uma necessidade. A palavra atingiu-me no peito. Uma detonação de sentimentos, uma necessidade. Era mais poderosa do que valiosa, mais profunda do que desejada. Era uma confissão de dependência de um homem que não dependia de ninguém. Não sei o que isso significa, sussurrei, com o coração na boca. Significa que não posso deixar-te ir, disse ele, a voz áspera de sinceridade. Significa que a ideia de te veres a sair desta vila, de estares em qualquer lugar que não seja onde eu possa ver-te, onde eu possa tocar-te, é inaceitável. Ele levantou a minha mão e beijou a minha palma. O toque foi ardente, uma marca de posse que foi mais profunda do que qualquer contrato. Significa que a dívida está perdoada. Toda ela. Já não és uma empregada. Estás aqui porque eu quero que estejas aqui. Porque preciso de ti aqui. Ele estava a libertar-me apenas para me prender a ele com correntes infinitamente mais fortes. Correntes de desejo, de conexão, de uma necessidade mútua assustadora. Era a prisão mais sedutora que eu poderia imaginar. E o que sou eu se não sou tua empregada? Perguntei com a voz trêmula. Ele segurou meu rosto, acariciando minha bochecha com o polegar.
Tu és minha, disse ele. E as palavras não eram uma ameaça, mas um voto. E eu sou tua, se tu me quiseres. A rendição na sua voz, a vulnerabilidade nos seus olhos foram a minha ruína. Este homem poderoso e perigoso estava a oferecer-me não apenas o seu corpo, mas um pedaço da sua alma guardada. Então vi a verdade. Isto não era um jogo. Isto não era uma manipulação. Isto era real. E era tão assustador quanto belo. Levantei-me na ponta dos pés e beijei-o. Era a minha resposta. Era a minha rendição. Era a minha escolha. Desta vez, o beijo foi diferente. Foi mais lento, mais profundo, uma exploração e uma confirmação. Era uma promessa. Quando nos separamos, a testa dele repousou contra a minha, as nossas respirações misturando-se. A partir de agora, murmurou ele, esta é a tua casa. Eu sou o teu lar. E naquele momento, rodeada pelos livros silenciosos e vigilantes no coração da cova do leão, acreditei nele. O mundo se refez nos dias que se seguiram. A biblioteca não era mais o meu escritório. Tornou-se o nosso santuário. A vila não era mais a minha gaiola dourada. Tornou-se o meu domínio. Valírio já não era o meu captor ou o meu empregador. Tornou-se meu amante e, à sua maneira ferozmente possessiva, meu parceiro. Mudou-me da suíte de hóspedes para os seus próprios aposentos, um complexo de espaços que parecia mais com ele. Escaso, elegante e dominado por uma parede de janelas com vista para a baía. Os nossos dias entraram num novo ritmo inebriante. Eu continuava a trabalhar, mas a pressão tinha desaparecido. A dívida foi apagada. Agora eu trabalhava. Estava fascinada porque era boa nisso. E também me proporcionava uma forma de estar perto dele e compreender o mundo em que ele se movia. Ele frequentemente puxava uma cadeira ao meu lado na secretária, lia por cima do meu ombro, com o braço casualmente apoiado no encosto da minha cadeira, os dedos brincando com as pontas do meu cabelo. Ele valorizava a minha mente. Ele procurava a minha opinião e ouvia as minhas análises com uma atenção que era mais lisonjeira do que qualquer elogio. À noite, jantávamos no terraço com a cidade estendida abaixo de nós como um tapete de diamantes. Ele contava-me histórias da sua infância, de um pai severo que lhe ensinara que a emoção era um fardo, de uma mãe que enchia aquela casa fria de pedra com música e risos até a sua morte prematura. Falava do peso da sua herança, não apenas da riqueza, mas do poder e da vigilância constante que isso exigia. Por minha vez, contei-lhe sobre a minha vida anterior, o mundo acadêmico seguro em que vivia, a força tranquila da minha mãe, o fatal defeito de otimismo do meu pai. Contei-lhe sobre a minha avó, aquela que me ensinou os antigos palavrões sicilianos, uma mulher fogosa que desafiou a própria família para se casar por amor. Ela teria gostado de ti, disse uma noite com as estrelas brilhantes e nítidas acima de nós. Ela apreciava homens com personalidade. Valério sorriu, um sorriso verdadeiro e espontâneo que transformou o seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem, mais leve. E o que ela teria pensado de você estar com um homem como eu? Olhei para ele, para as linhas nítidas e bonitas do seu rosto à luz das velas, para o poder que ele irradiava, mesmo em repouso. Ela teria me dito para ter cuidado, respondi honestamente, e depois teria me dito para viver a minha vida sem arrependimentos. Ele estendeu a mão por cima da mesa, cobrindo a minha. Passarei a minha vida a garantir que não tenhas nenhum. As palavras eram uma promessa e senti-as a penetrar profundamente na minha alma. Mas esta nova vida não era só suavidade e luz das estrelas. A realidade do seu mundo era uma constante corrente subterrânea sombria. Havia telefonemas a altas horas da noite que o tiravam da nossa cama, a sua voz tornando-se fria e dura, enquanto ele dava ordens noutra sala. Havia momentos em que Lucas chegava, com o rosto sombrio, e eles desapareciam no escritório dele por horas, emergindo com uma tensão nos ombros que revelava violência praticada ou ordenada. Eu nunca perguntei por detalhes. Ele nunca os ofereceu. Era um acordo tácito. Ele protegia-me do pior. E eu aceitava as partes que precisava saber. Eu era seu conselheiro, não seu confessor. Uma tarde, cerca de um mês depois de me mudar para os seus aposentos, eu estava na biblioteca traçando o perfil de um novo contacto de Bari. Algo nos padrões linguísticos do homem parecia estranho. Ele era muito suave, muito consistente. Na comunicação humana real, há sempre pequenas inconsistências, hesitações, as marcas de uma mente pensante.
A linguagem desse homem era estéril, como se tivesse sido ensaiada ou gerada. Eu estava tão absorto que não ouvi Valírio entrar. Senti as suas mãos nos meus ombros, os seus polegares a massajar os músculos tensos, e inclinei-me para trás com um suspiro. Estás tenso, murmurou ele, inclinando-se para beijar o topo da minha cabeça. Este homem de Bari, disse eu, apontando para o ecrã. Ele é uma mentira, Valério ficou imóvel. Explica. A sua linguagem é perfeita demais. As estruturas das frases são matematicamente equilibradas. A veemência emocional é plana, independentemente do tema. Ele não usa dialeto regional, nem expressões idiomáticas pessoais. Ou ele é um sociopata altamente disciplinado, o que é possível, ou eu me viro para olhar para ele. Ou ele é uma construção, uma persona criada para esta interação específica. Acho que ele é um infiltrado, provavelmente da DIA, a Darien Investigate Anti-Máfia, a polícia antimáfia de elite da Itália. O rosto de Valério ficou frio e impassível, a máscara do amanhecer se instalando no lugar. Ele estudou o perfil na tela, depois olhou para mim, com um novo respeito feroz nos olhos. Tenha certeza? Tão certa quanto posso estar sem ouvir a sua voz. Mas as evidências linguísticas são convincentes. Ele é um fantasma. Ele pegou o telemóvel e digitou uma mensagem rápida de uma palavra. Abortar. Então ele se agachou ao lado da minha cadeira, segurando as minhas mãos nas suas. As mãos dele eram quentes, sólidas, reais. Acabaste de me salvar de uma conversa muito longa e muito desagradável com um promotor público, disse ele, com a voz baixa e intensa. Eles estavam a ficar espertos. Nunca tinham tentado com um linguista antes. Ele levou a minha mão aos lábios e beijou os meus nós dos dedos, mantendo o olhar fixo no meu. És a minha arma mais valiosa, Alessia, o meu segredo. A palavra arma deveria ter me assustado, mas a forma como ele a disse, com tanta reverência e posse, parecia uma carícia. Eu não era uma ferramenta a ser usada. Eu era uma espada em que ele confiava para proteger as suas costas. Era uma honra sombria, mas uma honra mesmo assim. Naquela noite, ele mostrou-me um lado diferente da sua gratidão. Não foi com palavras, mas com o toque. Ele adorou o meu corpo com uma intensidade concentrada que me deixou sem fôlego e sem forças, mapeando cada curva e cada cavidade como se estivesse a gravar-me na memória. Ele era um homem que tomava o que queria, mas comigo dava tanto quanto tomava, levando-me ao limite da sanidade e mantendo-me lá até eu soluçar o seu nome, até que o único mundo que existia era aquele que criávamos juntos na escuridão. Depois, enquanto estávamos deitados entrelaçados nos lençóis, com a lua a projetar listras prateadas sobre a cama, ele falou no silêncio. Tenho de ir a Polmo amanhã. Há uma reunião, um encontro das famílias antigas. A sua voz era casual, mas sentia a tensão no seu corpo. Isto era significativo. Quanto tempo vais ficar fora? 3 dias, não mais. Ele virou-se de lado, apoiando a cabeça na mão, os olhos escuros sérios. Estarás segura aqui. Luca e uma dúzia de outros homens estarão contigo o tempo todo. Não sairás da vila. Era uma ordem, mas estava envolta em preocupação. Eu entendo. Ele traçou a linha do meu queixo. Quando eu voltar, as coisas estarão diferentes. Esta reunião é sobre o futuro, o nosso futuro. Ele não entrou em detalhes, mas não precisava. Ele estava a solidificar o seu poder, a garantir a sua posição e, por extensão, a minha. Ele estava a construir uma fortaleza para nós e ia a Polarmo para colocar as pedras finais. Na manhã em que partiu, ele me deu um beijo de despedida no grande hall de entrada. Um beijo forte e possessivo na frente de Luca e dos outros homens. Foi uma declaração pública. 3 dias, ele sussurrou nos meus lábios. Espera por mim. Observei os SUV pretos desaparecerem pela alameda ladeada por ciprestes, e uma estranha sensação de vazio se abriu dentro de mim. A vila, que parecia tão viva com a presença dele, de repente era apenas uma bela concha vazia. Eu era a rainha de um castelo silencioso, esperando o meu rei voltar da guerra. E eu sabia, com uma certeza que se instalou profundamente em meus ossos, que esperaria por ele para sempre. O primeiro dia sem ele foi inquietantemente silencioso. A vila, normalmente um local de atividade moderada, parecia um túmulo. Tentei trabalhar, abrindo ficheiros sobre os intervenientes secundários na operação da Costa Amalfitana, mas a minha concentração estava destruída.
As palavras no ecrã transformaram-se em formas sem sentido. A minha mente continuava a voltar à intensidade nos olhos de Valério quando ele disse: "Quando eu voltar, as coisas serão diferentes." A promessa nessas palavras era ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Diferentes como? O que um homem como ele considerava um futuro? Um lugar permanente ao seu lado como sua consorte? Uma vida para sempre dentro dessas paredes? O meu mundo a encolher para as dimensões do seu império? A parte de mim que ainda era a doutora Alésia Marino, a acadêmica que valorizava sua independência, recuou com esse pensamento. Mas a mulher que ele tinha descoberto, aquela que prosperava no perigo e ansiava pelo seu toque, achava a ideia perigosamente sedutora. No segundo dia, o silêncio começou a incomodar. Levei um livro para o jardim, tentando perder-me num romance, mas a história parecia pálida e insubstancial em comparação com a que eu estava a viver. Luca era uma sombra constante e silenciosa, sempre à vista, mas nunca intrusiva. A sua presença era um conforto e um lembrete da precariedade da minha situação. Eu estava segura, mas também era um prêmio, uma vulnerabilidade para o homem que me protegia. Naquela noite, o meu telemóvel vibrou. Era a minha mãe. O som da sua voz, tão normal e preocupada, era uma intrusão chocante de uma vida que parecia estar a milhões de quilômetros de distância. "Alésia, querida, como está a correr a pesquisa?" "Tens estado tão calada. É intensa, mamã", disse eu, forçando uma leveza que não sentia. "Estou a fazer muitos progressos. É muito absorvente. O teu pai e eu estávamos a pensar em ir a Nápoles este fim de semana. Não tivemos há semanas. Poderíamos ficar num hotel, levar-te para jantar." O pânico, frio e agudo, percorreu-me. A ideia dos meus pais doces e ingênuos perto desta vila, perto deste mundo, era insuportável. Eles não podiam ver-me aqui, rodeada por homens armados, a viver na casa de um chefe da máfia. Eles não podiam ver a mudança em mim. O novo brilho nos meus olhos, a forma como me tinha adaptado a uma vida de luxo e violência latente. "Não", respondi demasiado depressa. Suavizei o tom de voz. "Quero dizer, não este fim de semana. Na verdade, vou estar em Roma por alguns dias. Um simpósio de pesquisa de última hora, muito exclusivo. Só voltarei na próxima semana." As mentiras agora saíam com tanta facilidade. Cada uma delas era mais um tijolo na parede que separava as minhas duas vidas. "Oh", disse ela, com a decepção evidente na voz. "Bem, então fica para outra hora. Sentimos a tua falta." "Também sinto a tua falta, mamã", disse eu. E isso, pelo menos, era verdade. Uma profunda solidão tomou conta de mim depois de desligar. Estava a mentir a todos aqueles que amava. Tinha me tornado uma estranha para eles, e a pessoa em que me estava a me tornar era alguém que eu estava apenas a começar a conhecer. Estava à deriva entre dois mundos, sem pertencer totalmente a nenhum deles. O terceiro dia amanheceu cinzento e opressivo. O céu, uma folha de chumbo a pressionar a cidade. Uma tempestade se formava sobre o mar. O ar na vila estava pesado e abafado, combinando com o meu humor. Valério deveria voltar hoje. A expectativa era uma dor física. Eu me pegava ouvindo o som dos pneus na estrada de cascalho. Meu coração saltava a cada rangido da velha casa. As horas se arrastavam. Eu não conseguia ler, não conseguia trabalhar. Andava de um lado para o outro na biblioteca. A minha inquietação aumentava a cada minuto que passava. No final da tarde, a tempestade rebentou. A chuva batia contra as janelas e o céu era rasgado por relâmpagos. Os trovões que se seguiram abalaram os alicerces da vila. Foi no meio deste caos que o telemóvel de Luca tocou. Ele ouviu, com uma expressão impassível. Não falou, mas os seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala, e a mensagem neles era clara e arrepiante. Algo estava errado. "O que é?", perguntei, com a voz tensa. "A reunião em Polmo", disse ele, com uma voz grave que competia com os trovões. "Houve um incidente, uma tentativa?" O meu sangue gelou. Uma tentativa contra a vida dele? Luca acenou com a cabeça. "Ele está vivo, está ileso, mas houve uma traição dentro do nosso próprio grupo." O mundo inclinou-se. A sala ficou subitamente sem ar. Uma tentativa. Uma traição. As palavras ecoaram no espaço entre os trovões. Todos os perigos teóricos do seu mundo acabavam de se tornar devastadoramente reais.
Onde está ele? Ele está a regressar. Estará aqui dentro de 1 hora. Os 60 minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Fiquei na janela do grande átrio, observando a tempestade, a chuva obscurecendo a vista da entrada. Cada sombra, cada movimento das árvores ao vento fazia meu coração parar. A imagem dele cercado por comerciantes, enfrentando a morte, ficou gravada na minha mente, até que finalmente, através da cortina de chuva, os faróis cortaram a escuridão. Não um, mas 3 SUVs subindo rapidamente à entrada. Eles derraparam até parar na entrada. As portas se abriram. Homens saltaram para fora com posturas tensas, armas visíveis sob os casacos. E então ele saiu do veículo da frente. Valerio, ele estava vivo. Estava ileso, mas estava transformado. O homem controlado e elegante que tinha partido há 3 dias tinha desaparecido. Em seu lugar estava uma força primitiva da natureza. As suas roupas estavam encharcadas, o cabelo colado à testa, os olhos brilhando com uma fúria fria e assassina que era mais assustadora do que qualquer explosão de raiva. Ele entrou no átrio, com água a pingar do casaco para o chão de mármore. Ignorou Luca, ignorou os outros homens, o seu olhar, afiado como um caco de vidro, encontrou-me instantaneamente. Atravessou o espaço com alguns passos poderosos, a sua presença sugando todo o ar da sala. Não falou. Agarrou o meu rosto com as mãos, o seu aperto quase doloroso, e beijou-me. Não foi nada parecido com os beijos que tínhamos partilhado antes. Não era paixão ou ternura. Era uma marca, uma reafirmação desesperada e furiosa da vida. Era duro e possessivo, uma tempestade de alívio e raiva. Eu podia sentir o gosto da chuva nos seus lábios, o sabor metálico da adrenalina, a promessa sombria de vingança. Quando ele finalmente interrompeu o beijo, ele descansou a testa contra a minha, a respiração ofegante. Eles tentaram tirar-me de ti, rosnou ele, a voz rouca com uma violência que me abalou até o âmago. Eles vão aprender o que significa tocar no que é meu. Naquele momento, qualquer resquício de dúvida ou medo evaporou-se. A acadêmica, a filha, a boa menina, todas elas desapareceram. Olhei nos olhos deste homem perigoso e furioso e vi apenas o meu futuro. Coloquei a minha mão na sua bochecha molhada. Então vamos ensiná-los, disse eu com voz firme, a minha própria determinação endurecendo como diamante. Os seus olhos arregalaram-se ligeiramente, um lampejo de surpresa, e depois uma profunda satisfação sombria. Ele não tinha apenas voltado para casa em segurança. Ele tinha voltado para casa para um aliado. A tempestade do seu regresso transformou-se numa calma fria e concentrada. Ele tirou o casaco molhado e a fúria que irradiava quando chegou agora estava contida, transformada em algo muito mais perigoso, uma intenção meticulosa e cirúrgica. Ele não me levou para a biblioteca ou para o nosso quarto, mas para a sua sala de guerra, um lugar onde eu nunca tinha estado, um espaço austero e moderno escondido atrás de um painel no seu escritório. Aqui, não havia livros nem frescos. Os monitores mostravam imagens ao vivo de câmaras que eu nem sabia que existiam. Um grande mapa digital do sul da Itália com luzes piscando e uma longa mesa polida. Este era o cérebro da sua operação, o centro nervoso. Luca e 2 outros capitães seniores, homens com rostos sombrios e olhos frios, seguiram-nos. Valério ficou de pé à cabeceira da mesa, com as mãos apoiadas na superfície. O traidor era Salvatore, disse ele, com voz seca e sem emoção. O meu primo. O nome não significava nada para mim, mas a reação dos outros homens foi um aperto sutil, uma inspiração coletiva. Não era apenas uma traição, era um sacrilégio. Ele fez um acordo com a família Lombardo de Polarmo. Eles forneceram os atiradores. Ele forneceu o acesso. A sua recompensa seria o meu território ao norte de Solerno. Ele olhou para mim, o seu olhar incluindo-me no conselho de guerra. O seu erro foi sobreestimar a competência deles, e subestimar a minha paranoia. Ele tocou numa tecla na mesa e uma fotografia apareceu no ecrã principal. Um homem, bonito, com uma inclinação familiar e arrogante no queixo, os mesmos olhos escuros de Rossi. Salvatore, ele está desaparecido. Ele sabe que tem uma oportunidade. Ele não voltará a aparecer em Itália. Os olhos de Valério eram como lascas de obsidiana, mas ele tem uma fraqueza. Uma filha. Uma menina de 7 anos que vive com a mãe numa escola privada na Suíça.
Ele acredita que elas estão escondidas. Ele está enganado. Um medo frio percorreu a minha espinha. Eu sabia onde isto ia dar. Este era o mundo que eu tinha escolhido. Este era o preço do poder, da proteção, da paixão. O olhar de Valério percorreu os seus homens. Vamos encontrá-lo através da criança, mas não vamos tocar na criança. Está entendido? Os homens acenaram com a cabeça. A distinção era crucial. O objetivo era enviar uma mensagem, não massacrar inocentes. Era uma regra, uma linha que a sua brutalidade não cruzaria. Então, os seus olhos pousaram em mim. Alísia, Salvatore é inteligente. Ele usará intermediários e canais criptografados, mas precisará se comunicar. Ele precisará saber que a sua filha está segura. Por favor, encontre-o. Ouça o vento. Encontre a anomalia nos padrões. Ele é um homem sob imenso estresse. Ele cometerá um erro. Quero que a encontres. Ele não estava a pedir aos homens que o localizassem apenas com força bruta. Ele estava a pedir-me para caçá-lo com a minha mente. Ele estava a passar-me o rasto e a confiar em mim para correr com os cães. Era o teste definitivo à minha lealdade, à minha habilidade e à minha resistência para esta vida. Olhei para o rosto de Salvatore Rossi no ecrã. Vi a arrogância, a semelhança familiar, a traição. Pensei nos atiradores em Palermo, nas balas que tentaram arrancar Valerio deste mundo, de mim, e senti uma raiva fria e clara dentro de mim. Dê-me tudo o que tem sobre ele, disse com voz firme. Todas as comunicações interceptadas do último ano, os seus registros financeiros, os seus associados conhecidos, os seus padrões de viagem, e preciso de uma amostra de voz. Um sorriso lento de aprovação tocou os lábios de Valírio. Era o sorriso de um lobo. Pode ter isso. Nas 48 horas seguintes, vivi na sala de guerra. Dormi em intervalos curtos e agitados num sofá de couro, comi refeições que me trouxeram e mergulhei na vida de Salvatore Rossi. Aprendi os seus padrões de discurso, a sua gíria favorita, a maneira como usava o humor para mascarar a agressividade e a ligeira gagueira que desenvolvia quando mentia sob pressão. Construí um perfil psicológico tão detalhado que senti que poderia prever cada um dos seus movimentos. A chave, como eu suspeitava, era a filha. Encontrei-a numa série de comentários aparentemente inofensivos que ele fez a associados nos últimos 6 meses. Menções a um passarinho e ao seu canto. Cruzando essas informações com dados de viagens, identifiquei uma escola particular perto do Lago Genebra. Então, passei para as interceptações em tempo real. A conversa era uma confusão caótica de linguagem codificada e becos sem saída. Mas eu estava à procura de algo específico, não um comando ou uma ameaça, mas um traço de ansiedade paterna, e encontrei. Um fragmento de uma conversa captada de um telefone grampeado pertencente a um dos antigos motoristas de Salvatore. O motorista estava a falar com a própria esposa, reclamando de um pedido estranho. Um homem que ele não conhecia pagou-lhe para conduzir até uma pequena cidade nos Alpes franceses e deixar um livro infantil específico, uma edição francesa de Little Prince, num banco específico de um parque, a uma hora específica. Era um trabalho único, dinheiro fácil. O motorista achou que era um gesto romântico, um segredo de amantes, mas eu conhecia a história de um príncipe solitário que cuidava da sua única rosa perfeita. Uma mensagem para uma menina, um sinal. Corri para o escritório de Valarião com o coração a bater forte. Não de medo, mas com a emoção feroz da caçada. Ele estava na sua secretária a rever manifestos de armas. Não falei. Coloquei a transcrição na sua secretária e circulei as linhas relevantes. Ele leu. A sua expressão não mudou, mas o ar na sala mudou. Ele olhou para mim e o orgulho nos seus olhos era um calor físico. O parque em Chamonix, disse ele suavemente. Ele estará a observar. Ele não confiaria em mais ninguém para confirmar que a entrega foi feita. Ele levantou-se, contornou a secretária e ficou diante de mim. Ele segurou o meu rosto com as mãos, acariciando a minha bochecha com o polegar. És magnífica, sussurrou ele e em seguida beijou-me, um selo de aprovação e uma promessa. 2 dias depois, chegou a notícia. As autoridades francesas tinham detido Salvatore Rossi num café, com vista para o parque em Chamonix. Ele tinha sido discretamente extraditado para a Itália, para as mãos dos homens de Valério.
Não houve notícias, nem registros oficiais. Ele havia deixado de existir. Naquela noite, Valírio me levou até a beira do penhasco atrás da vila, onde a terra descia até o mar agitado lá embaixo. A tempestade havia passado e o céu estava limpo, repleto de bilhões de estrelas. Ele ficou atrás de mim, com os braços ao meu redor e o queixo apoiado na minha cabeça. Está feito, disse ele, com a voz baixa na vasta escuridão. O desafio foi cumprido. A mensagem foi enviada. Ele virou-me nos seus braços para que eu ficasse de frente para ele. O luar esculpira as suas feições em prata e sombra. Tu ficaste comigo, não recuaste, caçaste um dos meus parentes e encontraste-o. Ele ajoelhou-se num joelho. O mundo parou. Ali, na beira do penhasco, com o mar antigo rugindo abaixo e o céu infinito acima, Valério Rossi, o homem mais poderoso do sul da Itália, olhou para mim, seus olhos de obsidiana refletindo a luz das estrelas. Ele pegou minha mão. Alésia Marino, disse ele, sua voz forte e clara, levada pelo vento. Você é a força que eu não sabia que me faltava. Você é a mente que completa a minha. Você é a única mulher que já olhou para mim e viu o homem, não o monstro. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um anel. Não era um diamante brilhante, mas um rubi vermelho sangue profundo, de corte quadrado e antigo, engastado em ouro pesado e intricadamente trabalhado. Parecia uma coroa. Era da minha mãe, disse ele. As mulheres da minha família usam-no há gerações. Todas elas eram fortes, mas nenhuma, creio eu, tão forte quanto você. Ele segurou o anel, com o olhar fixo no meu. Case comigo, governe comigo, seja minha esposa, seja minha rainha. Não havia mais dúvidas, nem medos. A viagem do café até este penhasco tinha sido de terror e transformação. E eu tinha emergido do outro lado, forjada em algo novo, algo mais forte, algo que pertencia totalmente a este homem e a este mundo. Olhei para o anel, para o homem, para o futuro que ele estava a oferecer. Um futuro de poder, de paixão, de um amor tão perigoso e profundo como o mar abaixo de nós. Não hesitei. Veja, disse eu com a voz firme e o coração cheio. Sim, ele deslizou o anel no meu dedo. Era pesado. Era perfeito. Ele levantou-se e beijou-me. E foi um selo, um voto, um começo. Já não éramos um homem e o seu bem. Éramos um rei e a sua rainha, e juntos construiríamos um império que ecoaria através dos tempos. O rubi era um calor constante e pesado no meu dedo, uma âncora tangível para a nova realidade que tinha nascido à beira do precipício. Não era apenas uma peça de joalharia, era um selo. Na manhã seguinte ao pedido de casamento, entrei na biblioteca e percebi que a atmosfera havia mudado. Luca, que sempre me tratara com uma distância profissional neutra, agora acenava com a cabeça de forma sutil, quase imperceptível. O mordomo, quando trouxe o meu café, dirigiu-se a mim como Senhora Rossi pela primeira vez. A mudança foi sutil, mas absoluta. Eu não era mais a convidada, a consultora, a amante. Eu era o futuro. Valíria também estava diferente. Os últimos vestígios da barreira que ele mantinha entre a sua vida pessoal e profissional ruíram. Ele começou a me incluir em tudo. Mais tarde, naquele dia, ele espalhou uma série de plantas arquitetônicas sobre a grande mesa da biblioteca. Eram para um novo centro de segurança e comunicações de última geração a ser construído numa ala da vila. Este será o seu domínio, disse ele, traçando com o dedo o contorno de uma sala de análise à prova de som. Uma equipa dedicada, a melhor tecnologia que o dinheiro pode comprar. Quero que seja você a construí-lo. Contrate quem precisar. Será aos ouvidos desta família Alésia. Nada acontecerá em Nápoles, na Campânia, em todo o sul da Itália, que não ouça primeiro sussurrado ao vento. Ele estava a dar-me um império dentro do seu império. Não apenas um papel, mas um fórum, a minha própria base de poder construída sobre a habilidade única que me trouxe até ele. Foi um gesto impressionante de confiança e uma jogada estratégica brilhante. O meu valor já não estava apenas na minha análise. Estava no aparato de inteligência que eu agora comandaria. A semana seguinte foi um turbilhão de atividades. Entrevistei candidatos de um grupo selecionado por Luca, especialistas em tecnologia brilhantes e amorais, e analistas de dados que não faziam perguntas e exigiam salários exorbitantes. Aprovei listas de equipamentos, projetei fluxogramas de trabalho
e iniciei a integração do meu novo departamento nas operações existentes de Valério. Era emocionante. Eu estava a usar toda a minha capacidade organizacional e intelectual, mas para um propósito que os meus mentores da universidade nunca poderiam ter imaginado. Uma noite, enquanto eu revisava uma lista de alvos potenciais de vigilância, Valírio veio até mim com uma pequena caixa de veludo. Um presente de noivado deve ser correspondido com um presente de casamento, disse ele, com os olhos brilhando. Dentro da caixa havia um par de brincos, diamantes requintados em forma de pera, mas descritos de uma forma um pouco demasiado densa, demasiado técnica. São lindos, disse eu, pegando num deles. E são mais do que isso, respondeu ele, tirando-mo da mão e colocando-o delicadamente na minha orelha. Fez o mesmo com o outro. Estão ligados ao novo sistema que estás a construir. Um botão de pânico, uma torção no brinco direito enviará um sinal de socorro e as tuas coordenadas GPS exatas para mim e para o Luca. Uma torção no esquerdo ativará um microfone ao vivo. Nunca estarás fora do meu alcance e eu sempre poderei encontrar-te. Ele segurou meu rosto, seus polegares acariciando as joias que agora adornavam minhas orelhas. Quase te perdi antes mesmo de te ter. Isso nunca mais acontecerá. O presente era um símbolo perfeito da nossa união. Beleza de tirar o fôlego entrelaçada com uma necessidade prática implacável. Não era um símbolo de desconfiança, mas de uma proteção tão absoluta que beirava a obsessão. Eu o amava por isso. O planeamento do casamento em si foi um exercício surreal de dualidade. Sofia, a assistente terrivelmente eficiente de Valério, assumiu o comando. Para o mundo exterior, seria o casamento da alta sociedade do ano. A doutora Alésia Marino, uma acadêmica promissora, ia casar com o bilionário filantropo recluso Valírio Rossi, cuja família tem uma longa história de riqueza no transporte marítimo e na hotelaria. Os anúncios foram enviados para revistas de luxo. Um famoso designer de Milão chegou à vila com esboços para o meu vestido. Provamos bolos e escolhemos flores. Tudo era perfeitamente normal, maravilhoso. Mas, por baixo da superfície, a maquinaria do nosso mundo real estava a funcionar. A lista de convidados era um quem é quem do submundo italiano, cuidadosamente equilibrada com parceiros de negócios legítimos, políticos e celebridades suficientes para proporcionar a camuflagem perfeita. Eu verifiquei cada nome. O meu novo sistema já estava a render dividendos, pois eu cruzava registros financeiros com comunicações interceptadas, garantindo que ninguém que abrigasse sequer um lampejo de deslealdade estivesse a menos de 1 quilômetro de nós naquele dia. Planos de segurança foram elaborados que mais pareciam uma invasão militar do que um casamento. Posições de atiradores foram estabelecidas nos telhados ao redor. As identidades dos convidados foram confirmadas por meio de varreduras biométricas e uma zona de exclusão aérea foi imposta sobre a vila. Eu já não era apenas a noiva. Eu era um ativo principal, um nó estratégico fundamental na organização, e a minha segurança era primordial. Os meus pais, é claro, estavam muito felizes e completamente alheios a tudo. A minha mãe chorou quando lhe mostrei o anel numa videochamada, explicando que o enorme rubi era uma relíquia de família. Ele deve amar-te muito, Alísia, disse ela, fungando, para te dar o anel da mãe dele. Ele ama, mamã, respondi. E pela primeira vez, a mentira parecia apenas uma mentira parcial. Ele amava-me, só que me amava de uma forma que ela nunca poderia compreender. Na noite antes do casamento, Valerio levou-me novamente à beira do penhasco. Ficamos em silêncio por um longo tempo, observando as luzes da cidade e a extensão escura e infinita do mar. Estás com medo? Ele perguntou baixinho. Pensei sobre isso. Medo do homem ao meu lado? Não. Medo da vida que estava a te escolher? A violência, os compromissos morais, a vigilância constante. Um pouco, mas mais do que isso, eu tinha certeza. Só tenho medo de um mundo sem ti. Eu disse, e foi a coisa mais verdadeira que já havia dito. Ele virou-se para mim e, à luz das estrelas, vi a verdade crua e sem retoques nos seus olhos. Antes de ti, eu era um rei num castelo vazio. Eu tinha poder, mas não tinha nada para proteger, nada que fosse realmente meu. Tu me deste uma razão para tudo. Tu me deste uma alma. Ele beijou-me então, um beijo lento e profundo, que era uma promessa e um adeus aos nossos antigos eus. Amanhã vamos casar-nos.
Amanhã estaremos unidos, não apenas pelo amor, mas pelo sangue, pelo juramento e pelo imenso e aterrador poder que exerceremos juntos. Voltamos para a vila de mãos dadas, as luzes do nosso futuro brilhando diante de nós, prontos para conquistar o mundo. O casamento foi uma obra-prima de belas mentiras. A luz do sol entrava pelas janelas de vitral da capela privada nos terrenos da vila, pintando o antigo piso de pedra com cores caleidoscópicas. Eu usava um vestido de seda marfim, aparentemente simples, cujo valor era evidente no tecido macio e nas costuras invisíveis e impecáveis. O rubi no meu dedo brilhava como uma brasa cativa. O meu pai, radiante de orgulho, com as suas dificuldades financeiras reduzidas a um pesadelo esquecido, conduziu-me pelo corredor entre filas de convidados que representavam duas Itálias paralelas: a pública, de riqueza e respeitabilidade, e a oculta, de poder absoluto. No altar, Valeria esperava. Ele parecia mais um rei do que um noivo. A sua postura era rígida. Os seus olhos, pela primeira vez, não procuravam ameaças, mas estavam fixos exclusivamente em mim. Ele só via a mim quando meu pai colocou a minha mão na dele. O toque foi elétrico, uma corrente de compreensão e posse que silenciou o murmúrio da congregação. Nós proferimos os nossos votos com vozes claras e fortes. Era um voto de proteção, de lealdade, de um amor que queimaria qualquer inimigo. O meu voto era o mesmo, uma promessa de ficar ao lado dele, de ser o seu escudo tanto quanto ele era o meu. Quando o padre nos declarou marido e mulher, e Valírio levantou o meu véu, o beijo que ele me deu não foi um beijo de celebração casto, foi um selo, uma marca. Era uma mensagem para todas as pessoas naquela capela de que eu era dele e ele era meu, e que esta união era inquebrável. A recepção foi um turbilhão de champanhe e socialização calculada. Desempenhei o meu papel na perfeição. A noiva intelectual corada, encantando políticos e celebridades deslumbrantes com anedotas cuidadosamente selecionadas sobre a minha investigação. Enquanto isso, a minha mente trabalhava, os meus novos brincos de diamantes com um peso reconfortante, os meus olhos subtilmente observando as microexpressões dos homens importantes na sala, aqueles cuja lealdade era a base do nosso poder. Eu via o respeito nos olhos deles agora, não apenas pela mulher do amanhecer, mas pela mulher que havia encontrado o Salvador. Eles sabiam. Mais tarde, sob um dossel de estrelas e luzes de fada, Valério me puxou para uma dança. A orquestra tocava uma valsa romântica suave, e por alguns momentos éramos apenas um homem e uma mulher balançando ao som da música, perdidos um no outro. "Estás feliz, Mia, Regina?" murmurou ele no meu cabelo. Minha rainha. Olhei para ele, para este homem perigoso e bonito que tinha destruído a minha vida e a reconstruído em algo muito mais vibrante e assustador. Pensei no poder nas minhas mãos, no amor que me consumia, no futuro que iríamos forjar com fogo e sangue. "Estou completa", sussurrei. E a rapariga que se sentara no café a tentar desesperadamente salvar o pai tinha desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher que impunha respeito, que exercia poder, que amava um rei e era amada como sua igual. Tínhamos acabado de começar a nossa primeira dança como marido e mulher. Quando Luca apareceu ao lado de Valério, o seu rosto era uma máscara de calma que não chegava aos olhos. Ele sussurrou uma única frase urgente. O corpo de Valério ficou rígido por uma fração de segundo. Depois relaxou, a sua mão apertando a minha cintura. Ele acenou com a cabeça para Luca, que se misturou novamente à multidão. Valério inclinou-se, os seus lábios roçando a minha orelha como se compartilhasse um segredo de amantes. "A família Lombardo de Polarmo", sussurrou ele, a música cobrindo as suas palavras. Eles fizeram uma jogada, uma pequena, testando as nossas fronteiras agora que o casamento acabou. Ele afastou-se ligeiramente, os seus olhos procurando os meus. Não havia medo neles, apenas um fogo frio e antecipatório, o primeiro desafio à nossa chuva. Senti um fogo semelhante acender-se no meu próprio sangue. Isto não era uma perturbação, era o começo. Não perguntei qual era o movimento, não recuei. Sorri, um sorriso predatório e afiado que combinava com o dele. "Então vamos dar-lhes a primeira lição", disse suavemente, com a mão pousada no rubi no meu dedo, a coroa que agora usava. Ele sorriu de volta, um clarão branco na noite, e girou-me numa última volta graciosa, enquanto a música aumentava. A dança tinha acabado.
O jogo estava a começar e juntos afastamo-nos da festa cintilante para enfrentar a escuridão. Prontos para enfrentá-la, preparados para conquistá-la, preparados para governar.